Quando a gente fala de adventismo, é muito curioso a gente perceber que no mundo contemporâneo, o adventismo tem se esfacelado em diversas frentes. E há vídeos do canal onde eu falo o que diversos estudiosos sérios têm apontado nessas divisões presentes no adventismo. Mas fica muito evidente, especialmente nas redes sociais, nas interações e especialmente na liderança da igreja em alguns contextos, que nós estamos também em face de uma manifestação muito mais liberal do adventismo. E isso não é novidade nenhuma, porque nos Estados Unidos esse movimento, essa parte do adventismo já é muito mais arraigada e frequente. Já se fala disso há mais tempo também. Há muitas publicações e organizações que até defendem essa versão mais liberal do adventismo. Aquilo que é novidade, portanto, em nossa região, já é algo muito mais comum em outros países. Não quer dizer que, por ser comum, deva ser aceito ou que isso esteja em pé de igualdade com aquilo que é o adventismo na sua essência. Não, esse canal aqui defende que o adventismo é um movimento profético e que, portanto, deve se diferenciar mantendo as suas características originais. Mas, nesse vídeo aqui, eu falo de 3 aspectos do adventismo liberal e que são motivo, portanto, para a gente tomar bastante cuidado com essa vertente. Esse aqui é o canal Todavia. Para quem já conhece o nosso trabalho, eu sempre peço que se inscreva para você poder aproveitar melhor os conteúdos que saem aqui toda semana. Se você não conhece, você pode dar um voto de confiança conferindo as nossas playlists e também assistindo os nossos vídeos mais recentes. Sem dúvida você vai encontrar muita coisa que vai lhe interessar. Em todo caso, eu peço aqui o seu like, porque essa é uma maneira de você contribuir para que esse canal continue disseminando conteúdo do bem, conteúdo importante, relevante para todos aqueles que querem levar a sério a proposta bíblica para esse tema. Quando a gente fala de adventismo liberal, algumas características são muito importantes. E embora eu já tenha tratado desse tema em outros vídeos, aqui eu quero dar importância a esses 3 aspectos que eu passo a mencionar. O primeiro deles é que o adventismo liberal, ele tem o seu testemunho comprometido porque, no fundo, ele difere bem pouco daqueles que o rodeiam. Como é que você vai transmitir o evangelho se as pessoas que não creem nele, as pessoas não cristãs secularizadas, vivem de uma forma pouco diferente da sua? Se na verdade há uma identificação na sua maneira de viver, de pensar, de se expressar com essas pessoas que não são convertidas. Então, que diferença há nesse evangelho que não foi capaz de mudar nem mesmo a sua vida? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas não cristãs podem fazer ao se deparar com um adventista liberal. E aqui eu estou falando de adventista liberal, mas evidentemente isso se aplica também a outros cristãos liberais. E claro, a questão se torna aí muito mais dramática quando a gente para pensar nas exigências do discipulado. São termos muito fortes como aquele que quer me seguir, que tome a sua cruz, negar-se a si mesmo, estar disposto até mesmo a perder a vida, sofrer injúrias e perseguições, além de manter aquela postura de servir a outros. Então, todos esses aspectos do verdadeiro discipulado, que, em resumo, significa imitar a vida de Jesus, levam alguém que seja um cristão autêntico a viver de forma qualitativamente diferente em relação às pessoas que não têm a Cristo, ou mesmo aqueles que sejam cristãos não bíblicos, que se apoiam apenas numa espécie de tradição cristã. Portanto, a gente tem que pensar, e qual seria o papel do adventismo liberal nisso tudo? Se ele não tem um discipulado tão desenvolvido, tão biblicamente consistente, que diferença que ele tem para fazer nesse mundo? Um segundo aspecto é que os adventistas liberais são muito mais racionalistas. Há uma luta entre aqueles que são mais liberais em relação a aspectos sobrenaturais da revelação de Deus. A gente pode olhar para o grupo que é conhecido no Novo Testamento
por ser justamente essa expressão de liberalismo, os saduceus. Quando você olha para os saduceus, você percebe que eles não acreditavam em ressurreição, que eles não acreditavam nos muitos livros da Bíblia. Praticamente eles se restringiam ao Pentateuco, rejeitando os profetas, rejeitavam milagres, anjos, aparições. E muitos dos embates que Jesus tinha com esse grupo era justamente focado nessas temáticas, o que nos mostra que já há a tendência de grupos liberais rejeitarem aspectos do sobrenaturalismo. E você percebe que cristãos liberais, de forma geral, e adventistas liberais, de forma específica, estão entre aqueles que tentam conciliar a ciência naturalista com a religião cristã, justamente entendendo que a ciência deveria nortear a nossa compreensão sobre a religião, delimitando assim milagres e limitando o texto bíblico a uma compreensão, entre aspas, histórica. E eu já falei um pouquinho sobre isso no meu vídeo sobre interpretação da Bíblia. Portanto, há essa tentativa de diminuir, de fazer com que o profeta de fato seja menos profeta, no sentido de que aquilo que a Bíblia fala e anuncia como predição seja encarado apenas de forma restrita a um contexto. Então, o profeta disse isso não porque ele tinha a sabedoria dada por Deus de prever aspectos importantes do futuro, mas porque isso era algo da sua cultura naquela época. Então, essa tentativa de silenciar o profeta por meio do estudo da história. Não estou dizendo aqui que o estudo do contexto não seja importante para determinar aspectos importantes da mensagem, para compreendê-la melhor. Mas se faz isso aqui no liberalismo para silenciar o profeta, para restringir o alcance da sua mensagem e para diminuir a sua importância normativa para os nossos dias. E um último aspecto aí dos adventistas liberais é que eles tendem ao relativismo. O relativismo é aquela crença segundo a qual as verdades são apenas restritas a determinados contextos ou válidas apenas para determinadas comunidades que enxergam as coisas a partir de certas perspectivas. A verdade, portanto, não vale para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Geralmente, o contrário a isso tem sido o conceito de verdade absoluta. Eu não defendo esse conceito e já deixei claro em outro vídeo aqui do canal, que vai aparecer aqui nesse cantinho, o link para que você possa depois assistir, mas o que eu defendo é a chamada verdade consubstancial. Deus revela o suficiente para que a gente possa entender a sua mensagem e poder obedecê-la. Mas o cristão liberal, e o adventista liberal não é exceção, ele gosta de se ver como alguém com a mente aberta, disposto às mais diversas influências. No fundo, o que ele está dizendo é que não importa naquilo que você vai crer, o que importa é o amor, o testemunho, é você crer em Deus de uma forma assim bem genérica, daquelas que você acha assim, várias mensagens do mesmo tipo nas redes sociais, que variam assim entre uma espiritualidade cristã bem diluída e um budismo adocicado, um espiritualismo bem de leve, uma coisa assim bem para agradar a todos. E de fato, falta consistência, falta obediência a aspectos decisivos da revelação. A Bíblia não é um livro de relativismo. A Bíblia é muito focada numa mensagem particular, que tem aspectos únicos que desafiam pessoas de todas as culturas. Não dá para dizer que a Bíblia, embora tenha sido dada para pessoas em determinada cultura, fosse restrita àquela cultura ou que apenas priorizasse a sua cultura original, a cultura dos seus escritores, do seu público original. A Bíblia desafia todas as culturas humanas, justamente porque a revelação de Deus ela transcende a cultura. E isso também é um desafio para nós hoje, uma vez que muitas das coisas que a Bíblia diz, recomenda, orienta e ordena vão totalmente contra as crenças mais aceitas, aquilo que dá plausibilidade à própria moral ocidental. Não estou dizendo aqui que a Bíblia ensina algo completamente diferente daquilo que a gente sabe ser certo e errado pela cultura. Em muitos aspectos,
A cultura depreendeu esses valores da própria noção bíblica de certo e errado. A nossa noção de próximo, por exemplo, a nossa moralidade, muitas das leis foram influenciadas pela perspectiva da Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que aspectos da cultura contemporânea não coincidem com aquilo que a Bíblia ensina. E aí nós temos que realmente escolher entre a cultura e a palavra de Deus. E cristãos liberais, eles têm isso muito claro. Eles acabam assimilando a cultura contemporânea e tentando, em vão, justificar essa escolha, distorcendo a mensagem bíblica para que ela se adapte à cultura. Bom, esses são 3 aspectos interessantes do liberalismo dentro do contexto do Adventismo do sétimo dia. Há adventistas liberais que apresentam essas e muitas outras características, e isso é razão para que a gente tome muito cuidado com esse movimento. Afinal, esses aspectos por si só já mostram um descompromisso com a palavra de Deus e também com o entendimento tradicional que a Igreja Adventista tem a respeito da palavra de Deus. E você, o que pensa de tudo isso? Você se identifica como um cristão liberal? Ou você entende que esse movimento, essa forma de se expressar está de fato contra a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários também a sua experiência com cristãos liberais. Eu me encontro com eles direto nas redes sociais e qualquer hora eu vou ter oportunidade de falar algumas dessas experiências. Mas deixa aqui no comentário aquilo que você acredita sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo através do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. You'd better get you ready, ready, ready. You'd better get you ready, ready, ready. You'd better get you ready, 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 ready to try.